Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai desvendar um dos contratos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais delicados do direito brasileiro: o contrato de mandato. Sabe, é ele que permite que uma pessoa haja em nome de outra, tomando decisões, assinando documentos, como se fosse ela mesma. Parece simples, né? Mas olha, os detalhes aqui fazem toda a diferença. Vamos entender como isso funciona na prática. A grande pergunta é essa, não é? Como é que pode, legalmente falando, alguém vender um imóvel, administrar uma empresa ou até representar outra pessoa num casamento, tudo isso sem que o verdadeiro interessado esteja presente? Bom, a resposta para isso está numa estrutura jurídica específica que foi pensada exatamente para criar essa ponte de representação. E essa estrutura, essa ferramenta, é justamente o contrato de mandato. Então, para começar a nossa análise, a gente vai entender o que ele é, qual é a sua característica mais forte e já fazer uma distinção que, olha, evita muita confusão e dor de cabeça. Então, vamos direto ao ponto. A definição formal é essa que está aí. O mandato é um acordo. Pensa assim: de um lado a gente tem o mandante, que é quem confia e dá os poderes, do outro, o mandatário, que é quem recebe essa confiança e a tarefa de agir. Isso está na base de quase toda a representação que a gente vê por aí, desde um advogado e seu cliente até um filho cuidando das contas dos pais. Agora, se liga nisso, porque essa é a alma do mandato. Essa expressão em latim, intuito persone, é um jeito chique de dizer que ele é personalíssimo, feito em razão da pessoa. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, gira em torno da confiança que o mandante deposita naquela pessoa específica e em mais ninguém. É por isso que o mandatário não pode simplesmente chegar e passar a tarefa para outro. Essa característica vai explicar quase todas as outras regras que a gente vai ver, inclusive como o contrato termina. E aqui, atenção, porque essa é uma confusão clássica. Mandato e procuração não são a mesma coisa. Um mandato é o contrato, o acordo de vontades, que pode até ser só de boca, um combinado. Já a procuração é o papel, o documento que serve para provar para todo mundo que aquele acordo existe. A melhor analogia é a seguinte: o mandato é o emprego, a procuração é o crachá. A gente não mostra o contrato de trabalho para entrar na empresa, a gente mostra o crachá, certo? É exatamente essa lógica. Beleza, já entendemos o que é um mandato e como ele é formalizado. Mas a pergunta que não quer calar é: até onde vão os poderes de quem representa? O que exatamente essa pessoa pode ou não pode fazer em nome da outra? E aqui a lei vai com calma. E tem um ótimo motivo para isso: proteger o patrimônio de quem deu os poderes. A regra geral é que, se a procuração não for muito específica, o mandatário só pode cuidar do basicão, das coisas do dia a dia. É a chamada administração ordinária. Pagar uma conta, receber um aluguel, essas coisas de rotina. Nada de grandes decisões que possam colocar em risco os bens do mandante. E essa divisão fica super clara aqui. Os poderes gerais são para essa rotina que a gente falou. Mas para os atos de grande impacto, para aquelas decisões mais pesadas, aí são necessários poderes especiais. E a palavra-chave aqui é expressamente. Não pode ter margem para dúvida. Na procuração tem que estar escrito com todas as letras: poderes para vender o imóvel X, poderes para fazer acordo no processo Y. Uma dica de ouro: fuja de termos vagos como poderes para resolver tudo. Isso é um perigo e pode até ser invalidado na justiça. Clareza é segurança. Agora a gente vai avançar para umas situações onde o mandato mostra todo o seu poder e também os seus maiores riscos. Vamos ver um tipo de procuração que é poderosíssima e também uma armadilha bem comum, especialmente em contratos com bancos. Se prepara, porque esta figura jurídica é fascinante. A procuração em causa própria. Como o nome já sugere, ela vira o jogo. Aqui, o mandato não é dado no interesse de quem dá os poderes, o mandante, mas sim no interesse exclusivo de quem os recebe, o mandatário. Na prática, isso funciona menos como uma representação e mais como uma transferência de direitos, quase como se fosse uma transferência de propriedade. E olha só o poder disso. Ela quebra as regras gerais que a gente viu. Primeiro, ela é irrevogável, ou seja, quem deu os poderes não pode voltar atrás. Segundo, ela não acaba com a morte de nenhuma das partes, o que garante que o negócio vai ser concluído. E terceiro, o representante não precisa prestar contas. Por que isso existe? É muito usada no mercado imobiliário para travar um negócio. A pessoa vende o imóvel, recebe o valor e passa essa procuração para o comprador, que aí pode transferir o bem para o próprio nome, agindo como se já fosse o verdadeiro dono. Bom, saindo de uma ferramenta poderosa, mas legal, vamos mergulhar agora numa prática que é bem abusiva.
O que acontece quando o conceito de mandato é colocado discretamente em outros contratos para dar uma vantagem indevida para uma das partes? O exemplo clássico disso é a tal da cláusula mandato, um fantasma que já assombrou muitos contratos de adesão, tipo os de cartão de crédito. Por muito tempo, os bancos colocavam uma cláusula escondida onde o cliente, só por assinar o contrato, já dava ao banco uma procuração. E para quê? Para que o próprio banco pudesse criar um título de dívida, como uma nota promissória, em nome do cliente. Pensa na situação: o credor agindo em nome do devedor para criar uma prova da dívida contra ele mesmo. Felizmente, o Poder Judiciário agiu para proteger o consumidor. A súmula 60 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi um marco. Uma súmula, para quem não é da área, é um resumo do entendimento que o tribunal já tem sobre um assunto. E essa súmula diz com todas as letras que esse tipo de cláusula é nula. Ela proíbe que o credor se dê poderes para criar um título de dívida em nome do devedor. E a consequência jurídica é essa aí, direta e reta: nula. O que isso significa? Que a cláusula é considerada como se nunca tivesse existindo, não produz efeito legal nenhum, é letra morta dentro do contrato. Uma proteção para a parte mais vulnerável dessa relação. Bom, tudo que começa um dia acaba. E com o mandato, um contrato que é tão ligado à confiança, isso é ainda mais claro. Vamos ver agora os principais jeitos de encerrar essa relação de representação. Basicamente, a gente tem 4 caminhos principais para o fim. A revogação, que é quando o mandante, quem deu os poderes, decide retirá-los. A renúncia, que é o contrário. O mandatário é quem desiste da representação. A morte ou a incapacidade de qualquer uma das partes, já que, como a gente viu, o contrato é personalíssimo. E, claro, o fim natural da coisa, quando a tarefa para a qual o mandato foi criado termina ou o prazo dele expira. E aqui a gente volta para o nosso tema central, que conecta tudo. Como a base de tudo é a confiança, se essa confiança acaba, de qualquer um dos lados, a relação pode ser desfeita. A revogação e a renúncia são direitos que, em regra, podem ser usados a qualquer tempo, sem precisar de um grande motivo, justamente por causa dessa natureza pessoal desse contrato. No final das contas, tudo se resume a isso. A confiança é o que dá vida ao mandato, o que permite que uma pessoa represente a outra com segurança. Mas é também o seu ponto mais frágil. É o pilar que, se quebrar, leva toda a estrutura a desmoronar. O que nos deixa com uma reflexão. Da próxima vez que alguém for passar ou receber uma procuração, é bom lembrar que o mais importante não está no papel, mas na relação que ele representa. Os poderes estão claros e bem definidos? A confiança para exercê-los é absoluta? Porque, como vimos, neste contrato, a clareza é a maior prova de confiança.